gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tema que tem tirado o sossego dos pais e de representantes das crianças matriculadas em escola particular e também dos alunos que frequentam o ensino superior e universidades particulares. Bom, alguns pais vieram me perguntar como ficaria a questão das mensalidades agora em que os seus filhos estão exclusivamente em casa, sem poder frequentar a escola. Gente, eu passei uma semana estudando sobre isso, eu li vários artigos sobre o tema, alguns posicionamentos, e assim, como eu já imaginava, mais um tema muito delicado nesse momento, né? Em que todos nós estamos sofrendo as consequências aí do isolamento social. Bom, algumas pessoas me perguntaram, eu posso parar de pagar a escola? Meu filho não está frequentando, não está sendo prestado serviço que eu contratei, etc, etc. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer para vocês que quando você contrata, seja a universidade, seja a escola, né, ensino fundamental, médio, enfim, você não contrata o mês que você vai estudar, você contrata o ano. Quem tem o contrato aí em casa pode olhar que você contratou um serviço de X horas que serão prestados em X dias, em no mínimo X dias, né? Eles têm lá uma programação. E essas horas e esses dias são previstos na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Ou seja, a escola não pode, e nem a universidade, pode fugir desse mínimo de horas prestadas. Então, assim, eu fui na escola, né? Eu, mãe, fui na escola, contratei o serviço, matriculei meu filho. O que eu pago durante o mês, a gente chama de mensalidade, né? Mas, na verdade, são parcelas de um serviço que eu contratei. Se você olhar no contrato, tá lá o valor cheio do contrato. Você contratou um valor, o contrato tem um valor total, que é o valor anual do serviço, considerando que é um serviço que vai ser prestado dentro do ano, e que é, então, parcelado em 12 ou 13 vezes, a depender da escola, tá? Mas isso não te impede de pagar à vista, por exemplo. Então, assim, esse contrato de prestação de serviço pode ser comparado a um contrato de comprar uma casa. Eu compro uma casa, mas eu não pago ela à vista. Eu parcelo aquela casa, entende? Então, assim, a escola não está prestando serviço. Primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. A escola não está prestando serviço, pelo menos não a contento, né, da forma como foi planejado, não por culpa dela, não porque ela não quer, mas sim porque ela está impedida de prestar o serviço. Outro ponto, mas a escola está prestando serviço, está passando uma atividade para o meu filho, ele não está aprendendo nem 10%. Eu acredito. Com certeza a criança, principalmente se for criança, não vai aprender a mesma coisa que aprenderia na escola, até porque na escola existem os professores que estudaram, têm capacidade técnica para tanto, né? Os pais estão mais ali como um apoio. Outro ponto que me questionaram eu não contratei a escola para o meu filho ter aula online. Realmente, não contratou, né? Quando você busca uma escola, ainda que o contrato talvez não fale isso claramente, você contrata para que seu filho frequente a instituição escolar, né? E não para que ele fique em casa e aprenda em casa. Mas vejam, é uma situação diferenciada, é uma situação que não estava prevista e que foi impossível a escola mudar ou, enfim, prever ou que pudesse se adequar. Eu sei que algumas escolas estão aí investindo em plataformas. Tem uma escola particular aqui do município de Sorriso que já está dando aula ao vivo online em plataformas eletrônicas, né? E que os pais, eu sinto que os pais assim, eu não queria que fosse assim, mas veja, gente, nesse momento não tem muito, eu não contratei a escola assim, eu não queria que esse serviço fosse assim, entende? Não é algo que a gente possa escolher nesse momento. Eu acredito que as escolas e as universidades estão fazendo aquilo que melhor conseguem nesse momento, dentro das possibilidades que eles têm. Claro que muitos pais tiveram problemas sérios na renda, né? Diminuição de renda, diminuição de hora, autônomos que não estão conseguindo manter a renda que mantinham antes, aumento de custo, porque criança em casa, né? Imagina, aumenta a energia,
talvez aumente o custo com alimentação, enfim. Quais seriam as possibilidades, que até as pessoas me perguntaram, né? Eu posso isso, posso aquilo, posso aquele outro. Quais seriam as possibilidades? Suspensão do pagamento, imposição de desconto nas mensalidades pelo tempo em que durar a pandemia, que seriam as duas possibilidades mais questionadas, tá? E uma terceira opção seria um desconto nessa época de pandemia, para que esse desconto fosse prorrogado. Então, não é que eu vou ganhar o desconto e não vou pagar. A escola vai me dar um desconto porque nesse período ela tem uma diminuição com energia, com água, né? Porque isso é inconteste. A escola está fechada, os alunos não estão frequentando, obviamente as salas de aula estão fechadas. Então, aí um desconto que cada instituição de ensino teria que avaliar, né, dentro de suas possibilidades. E esse desconto seria prorrogado lá para frente, porque vocês lembram que eu acabei de dizer que vocês não contrataram um mês, vocês contrataram X horas, essas horas serão prestadas. Seja com o aumento da carga diária, seja com a inclusão de aula no sábado, seja com a inclusão de aula online para cumprir a carga horária determinada por lei, seja com suprimento de férias, entendeu? Qualquer situação que possa resolver isso, com certeza será tomada. Eu acredito que o Ministério da Educação vai se posicionar sobre isso em algum momento, né, quando tudo isso passar, porque não tem como se posicionar agora, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas o fato é que não vai durar para sempre, né? A Secretaria Nacional do Consumidor, ela já se manifestou, tá, por meio de nota técnica, de que seria inviável tanto a suspensão da cobrança, né, ou do pagamento dessa mensalidade, quanto a imposição de desconto. Alguns estados estão impondo via lei alguns descontos de 30%, é a média que eu vi em alguns estados. Outros estados estão com projeto de lei em trâmite nas assembleias, tá? Inclusive o estado de Mato Grosso está com um projeto de autoria da deputada Janaína Riva, que prevê um desconto gradativo de acordo com o número de alunos. Ainda não foi aprovado, mas pode ser que sim. E aí, sendo aprovado esse projeto, sim, as escolas estão obrigadas a darem o desconto de acordo com o número de alunos, sendo que o desconto máximo é 30%. Mais uma vez eu volto a dizer que deverá imperar o bom senso, deverá imperar a conversa, porque às vezes, é claro, gente, que é um incômodo os alunos estarem em casa, né? Os filhos estarem em casa o dia inteiro. Não porque um aluno é um incômodo, mas pelo prejuízo que isso vai causar na vida. No entanto, também para a escola não é bom o que está acontecendo. Imagina uma escola vazia. Muitas escolas estão procurando mandar atividade para os alunos para que eles possam manter aí um mínimo de rotina, para que eles não percam, né, esse hábito de estudar, esse hábito de parar todos os dias e tal, porque criança está achando que é férias, né? Infelizmente, é difícil você colocar na cabeça de uma criança. O que eu vejo que pode ser feito, e isso é basicamente unânime em todo o estudo que eu fiz, é que se você paga transporte, alimentação na escola ou alguma atividade extracurricular que você pague um valor a mais, isso sim pode ser abatido. Nesse momento, a cobrança pode ser suspensa, porque o serviço efetivamente não está sendo prestado e é um serviço adicional, né? Não é algo que você obrigatoriamente precisa contratar. Então, assim, não é hora de se exaltar. Eu sei que o momento é difícil, o momento é delicado, porém, é hora de conversar. Peço para que as instituições de ensino abram o diálogo, tá? Peço para que as instituições de ensino entrem em contato no gabinete da deputada Janaína Riva. Ela disponibilizou os telefones e pediu para que eles entrassem em contato para que possam conversar sobre isso, tá? Porque, obviamente, ela está ali pensando no melhor para os pais, né, dos alunos e tal. Imagina uma mãe, um pai que tem aí 3, 4 filhos, né, 2, 3 que seja, que é o mais habitual, filhos matriculados e em casa sem estudar, né? Então, assim, mais uma vez eu volto a dizer e vou dizer em todos os vídeos que eu gravar, bom senso, conversem e tentem resolver essas diferenças, tentem chegar a um denominador comum,
dentro de uma conversa entre vocês, de forma administrativa, porque no momento como o que estamos vivendo, com certeza é o melhor caminho. Eu espero ter esclarecido um pouquinho desse assunto com vocês. É um tema extremamente delicado, difícil da gente se posicionar, até porque a escola é que sabe da realidade financeira dela, o pai e a mãe é que sabem do que está acontecendo dentro das suas casas, mas é importante o diálogo. Procurem a escola, conversem com a escola, tentem chegar a um acordo e aí, se não for possível, infelizmente, busquem um profissional da confiança de vocês para tentar mediar um acordo aí. Tá? Espero ter esclarecido, estou à disposição. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode me mandar uma mensagem aí no direct ou no WhatsApp, enfim. E se você gostou, deixe uma curtidinha, compartilhe com seus amigos e envie essas informações para quem precisar. Uma boa Páscoa, um bom final de semana, que Deus abençoe vocês e se puder, fique em casa. Um beijo!